Bom, um bloco de massa M igual a 2 kg desliza num plano inclinado partindo de A e chegando a B, tendo se deslocado 9 metros, Então, o valor de D aqui, tá, pessoal? Essa distância aqui, ó, de A para B, isso aqui vale igual a 9 metros, tá? D é 9 metros, ok? Uma força F de intensidade de 2 newtons atua sobre o bloco no sentido dos seus deslocamentos. Então, tem uma força F sendo aplicada aí. A figura nos mostra todas as forças que atuam no bloco, tá? No local, a gravidade tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando as dimensões do plano inclinado, determine o trabalho. Aí o item A, o trabalho da força F. Bom, ora, é o seguinte. Como o bloco se move para a direita, né, aqui no sentido subindo, indo de A para B, e a força tem o mesmo sentido, então basta dizer que o trabalho da força F é simplesmente F vezes D, né? O módulo de F, ele falou que é 12, né? 12, e o D é 9, né? Então fica 12 vezes 9. Então isso aqui vai me dar, o trabalho da força F vai dar 108 joules, né? Então cá está o valor do trabalho da força F. Item B, o trabalho da força peso, né? Ó, é, pessoal, aqui tem duas formas de você fazer, tá? É, na próxima questão eu vou explicar direitinho como é que eu faria a segunda forma, tá? O que importa aqui a gente destacar é que a força-peso ela é uma força conservativa, ou seja, o trabalho não depende do caminho. Então, tanto faz se eu calcular o trabalho da força-peso como se ela fosse de A para B, como se ela fosse diretamente de C para B. É, o trabalho tem que dar o mesmo. Por quê? Porque o trabalho não depende do caminho, tá? O que importa é apenas os pontos finais e iniciais, tá? É, então, eu depois vou explicar melhor, mas basta você saber que o trabalho da força-peso vai ser peso vezes altura. Só que tem um detalhe, tá? O peso aponta para baixo e o bloco está se movendo no sentido para cima. Então, o trabalho tem que ser negativo. O trabalho da força-peso é negativo. Então, ó, o trabalho da força-peso é menos. Aí a fórmula da peso é massa vezes gravidade vezes altura, tá? Então, substituindo o trabalho da força-peso, vai ficar menos. A massa é 2 kg, G é 10, H é 4 metros. Então, vai ficar menos 8 vezes 4, 2 vezes 4 dá 8, menos 8 vezes 10, 80. Então, o trabalho da força-peso é menos 80 joules, tá? A segunda forma, eu vou depois explicar melhor, mas a segunda forma seria, eu vou pegar apenas a componente do vetor, a componente x do vetor P, porque o que vai de fato atrapalhar o movimento aqui é justamente a componente x do vetor P, né? E aí eu faria o trabalho como sendo menos px vezes d, né? Onde esse px seria as componentes do vetor, porque aqui eu teria que fazer o quê? O peso está para baixo, aí eu ia decompor esse vetor em componentes na direção x, tá? Que eu faria assim, ó, e na direção y, que eu faria assim, tá? O metor tem, mas dá para entender. Mas depois eu explico isso melhor, tá? O trabalho da força normal. Então, item C. Ó, pessoal, aqui o item C, a força normal, ela sempre, né, nesse caso, ela vai ser perpendicular ao deslocamento, tá? Mas ela sempre vai ser perpendicular à superfície de contato. E aqui, ó, como o bloco está se movendo paralelamente ao deslocamento, tá? Então, o ângulo entre o vetor D e o vetor Fn vai ser 90 graus, cosseno de 90 graus é zero, então o trabalho é zero. Então, o trabalho da força normal é zero joules, ok? Item D, trabalho da força resultante, né? O trabalho da força resultante. E aí, o que, é que eu vou fazer, né? Para você calcular o trabalho da força resultante, aí, como eu disse anteriormente, basta eu calcular o trabalho total, né?
Então, o trabalho da força resultante vai ser igual ao trabalho total. Então, o trabalho da força resultante é só somar os trabalhos. Então, vai ser o trabalho da força F mais o trabalho da força peso mais o trabalho da força normal, né? Isso vai ficar 108 menos 80 mais zero, né? Então, esse seria a fórmula, né? 108 menos 80, isso vai dar o quê? 28. Então, o trabalho da força resultante é 28 joules, né? Ok? Então, essa é a questão 5, né? Ok? Então, é isso.